na coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Com a certeza do amparo dessa equipe espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, nosso amigo Jesus, e com a sua permissão, Pai querido, damos por iniciada a doutrinária desta tarde. Que assim seja. Boa tarde também aos nossos irmãos internautas que nos acompanham pela página espiritismosul.org.br. A nossa mensagem, queridos irmãos, vem deste livro, Mereça Ser Feliz, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance Tufo. E o tema é arrependimento. Quem de nós já não ouviu essas afirmações? Eu não me arrependo do que fiz. Quem já não ouviu ou disse essas afirmações? Faria tudo de novo, porque ele merece. Já ouviram, queridos irmãos, alguém dizer isto? E uma pessoa que diz assim, o que ela demonstra? Demonstra ainda, queridos irmãos, desconhecer que está cometendo mal. Embora para ela pareça que a outra pessoa mereça. Porque a traiu, porque a roubou, porque lhe fez algum mal. E ela foi lá e deu o troco. Diz que faria tudo de novo se precisasse. Então, demonstra assim muitas vezes o seu atraso, o seu desconhecimento das leis divinas, que é a lei de perdão, a lei do amor que Jesus nos trouxe. E quem não ouviu também assim, se arrependimento matasse. Não é? Uma pessoa que diz assim, demonstra o quê? Que já se deu conta do mal que cometeu. Está arrependidíssima do mal que fez. Só que ela já fez. Esta não faria de novo. Então ela já está arrependida, já se deu conta que cometeu uma falta contra a lei divina e hoje está arrependida. Então, queridos irmãos, e quem já não viu muitas vezes em velórios chegar alguém de longe, não é? E chorar desesperadamente ao lado do caixão. Alguém que é da mesma cidade também, que chega muitas vezes e deságua ao lado da pessoa que desencarnou. Muitas vezes, queridos irmãos, isto é o remorso. Remorso é aquela pessoa que fez algum mal, arrependeu-se, mas não procurou, se deu conta que cometeu a falta, mas não procurou a outra pessoa para se reconciliar. E aí, nesse momento derradeiro, muitas vezes, vai lá arrependido, se culpando por não ter tido humildade de procurar a pessoa para se reconciliar, ou para pedir perdão, para perdoar. Porque muitas vezes alguém nos faz o mal, mas também nós podemos ir até essa pessoa. Você me fez tal coisa, mas eu não quero ficar de mal contigo. Não precisamos esperar que a pessoa venha até nós. Então, queridos irmãos, o arrependimento muitas vezes ele é, nesse caso, tardio. Mas existe arrependimento tardio? Então, nos diz a doutrina que nunca é tarde para se arrepender. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Então, até quando sofreremos, queridos irmãos? Até quando não nos dermos conta do mal que cometemos e nos arrependermos. Enquanto nós não nos arrependermos, ou não nos arrependemos de ter feito mal, nós estamos vinculados a esse mal, sofrendo. Então, para vocês verem, a escolha é nossa. Então, quanto mais cedo nós nos dermos conta do mal que cometemos, dos erros que cometemos, precisamos reparar, nos dar conta, pedir perdão a Deus, nos arrependermos
e partirmos para a reparação. Então, o arrependimento, o remorso é o arrependido que nada fez para se melhorar. Então fica só se culpando. E essa culpa só nos atrasa. A culpa é bom porque a nossa consciência nos dói, não é? E nos leva à ação. A culpa tem que nos levar à ação de reparação, de resgate do mal que nós cometemos. Esta culpa só é bom por isso. Mas não podemos deixar ela se alongar. Ficar nos culpando é perda de tempo, é desgaste desnecessário, sofrimento para nós. E não é produtivo para nós a culpa. Só no sentido de nos despertar. Então, queridos irmãos, qual a qualidade, qual é o melhor adjetivo que nos caracteriza na terra, que mostra a nossa condição de espíritos aqui na terra, perante a terra? Toda a população da terra. Qual será o adjetivo mais próprio para todos nós, para toda a humanidade na terra? Será que poderíamos nos classificar como espíritos virtuosos? Espíritos trabalhadores? Esclarecidos? Será que podemos nos classificar como, não é, caridosos? Como nos classificaríamos? Todos nós. Uma característica geral da população da terra. A doutrina espírita, queridos irmãos, nós que já estamos seguindo a doutrina espírita, buscando entender as verdades espirituais que a doutrina nos traz, poderemos entender que nós somos todos aqui na terra espíritos arrependidos. Ah, mas eu não sou arrependido. Somos sim, queridos irmãos. Sabem por quê? Porque nós já vivemos aqui na terra outras encarnações e cometemos muitas faltas e retornamos ao mundo espiritual. Todos nós retornamos, já vivemos na terra e retornamos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. E lá, depois de muito sofrer, somos convidados ao esclarecimento do porquê do nosso sofrimento. Nós pedimos, não aguentamos o sofrimento e pedimos ajuda, clamamos, ou alguém intercede por nós através de uma oração, assim como nós fizemos pelos nossos entes queridos que já partiram. Nós também recebemos, quando estávamos no mundo espiritual, recebemos orações, preces, para nos despertar para as verdades espirituais. Então, depois de muito sofrer, alguém intercedeu, ou nós pedimos, nos damos conta, pedimos a Deus uma nova oportunidade, mas antes nos preparamos. E é aí que vem o arrependimento. Para nós recebermos uma nova oportunidade, nós precisamos nos arrepender do mal que nós cometemos. Então reconhecemos o mal que fizemos numa outra encarnação, nos preparamos, nos conscientizamos, assumimos o mal que fizemos, nos responsabilizamos e pedimos uma forma de vir à Terra e resgatar esse mal. Por isso, queridos irmãos, que estamos aqui como espíritos arrependidos, que é o que nos caracteriza. Também para enxergarmos, porque muitas vezes assim, mas por que eu tenho que fazer o bem? Ah, porque Deus quer, porque Jesus quer. Por que nós temos que fazer o bem? Porque é a única forma de nós resgatarmos os nossos débitos. Mas Deus não nos cobra tudo de uma vez só. Ele nos cobra parceladamente em suaves prestações, senão nós não suportaríamos todo o mal que nós já fizemos. Então, Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos, como diz no Evangelho, é isso aí. As situações que se apresentam para nós, todos nós, embora difíceis às vezes, nós temos condições de superar e tirar aprendizado. Para quê? Para não precisarmos repetir. Porque muitas vezes o sofrimento vem, a gente reclama, se rebela, se revolta e perde a oportunidade de aprendizado. E aí tem que repetir. Quando nós não passamos na prova, temos que repetir. Então, queridos irmãos, vamos suportar a dorzinha, vamos pedir força a Deus, vamos buscar o tratamento certo, tirar aprendizado e crescer resignadamente, assumindo que nós somos a causa do nosso sofrimento.
Então, aqui na terra, queridos irmãos, nós cometemos muitas faltas, todos nós. Mas cometemos faltas, às vezes, contra indivíduos, contra a sociedade, e muitas vezes somos punidos, somos recolhidos pelas faltas que cometemos. Mas esta pena que recebemos, essa punição pelo mal que cometemos, muitas vezes não nos leva a nos transformar. Muitas pessoas cometem faltas graves, vão para o presídio, vão para modulado, não é? E não mudam o comportamento. Por quê? Porque não se arrependem. Eles até cumprem a pena da lei dos homens, mas não se arrependem. Por quê? Porque eles só pararam de fazer o mal porque foram pegos. Não que eles quisessem. Fiz o mal, vou me recolher, peço que me recolham para lá. Não, eles foram pegos fazendo mal. Então eles não têm consciência do mal que estavam fazendo, não se conscientizaram. Alguns, muito poucos, vão lá e se dão conta. Muitos homens de bem que viviam aqui, cometeram alguma falta, foram lá e se deram conta do erro que cometeram. Mas muitos não se arrependem do mal que fazem e muitas vezes saem de lá e seguem no mesmo tipo de vida, porque não aprenderam a lição. Mas a lei dos homens é punitiva e a lei de Deus é educativa. Então, para todos nós, queridos irmãos, Deus nos dá esta oportunidade. Então nós estamos aqui como espíritos arrependidos, mas não nos damos conta disso aí. Não nos damos conta da bela oportunidade que Deus está nos dando. Nos arrependemos, chegamos aqui como esquecemos, continuamos muitas vezes voltados para a vida material, cometendo faltas. Fizemos muitas vezes como nossos filhos. Nossos filhos vêm cometendo algumas faltas, não é, fazendo coisas que a gente não gosta, a gente pega ele, dá uma conversada com eles, dá uma explicada, dá uns conselhos, quando não dá uma palmadinha, não é? Mas conversa com ele e leva ele a entender que estava cometendo faltas e que precisa mudar. E ele faz aquele compromisso, não, mas eu não vou fazer mais, pai, agora pode deixar que eu vou mudar. Sai ali e segue fazendo os mesmos erros. E nós também, perante Deus, já estivemos no mundo espiritual, nos conscientizamos dos males que fizemos, mas viemos aqui para a terra e nos comportamos com nossos filhos. Continuamos fazendo as mesmas coisas erradas, tendo pouco interesse pela vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Buscando com muito pouco interesse. E nós precisamos intensificar, queridos irmãos, esse entendimento das leis divinas, para melhor vivermos aqui na terra. E quando chegar a hora de nós partirmos, nós estejamos mais fortalecidos, mais compreensivos dessas leis que regem o mundo espiritual, nos prepararmos não é para morrer, mas para vivermos bem aqui, e quando chegar a nossa hora, nós irmos de consciência tranquila. Auxiliar os nossos queridos, para que eles não sofram depois também, que a gente não sofra, porque se a gente vai ver um filho, um neto, um esposo sofrendo no mundo espiritual, nós vamos, não é, sofrer também. Então precisamos aproveitar bem esta encarnação, que ela é valiosa para todos nós. Então, o que nós precisamos para firmar a nossa caminhada? O arrependimento, queridos irmãos. João Batista, que foi profeta, precursor de Jesus, ele falava muito em arrependimento. Talvez fosse dos primeiros homens na terra a falar do valor do arrependimento. João Batista nasceu na mesma época que Jesus. Então, ele foi a voz clamante do deserto e dizia: arrependei-vos, aconselhava a fazer penitência. Qual seria essa penitência? Que às vezes a gente pensa que a gente faz algumas coisas para agradar a Deus,
fazendo penitência. Então ele dizia, não consistia em atos externos, tipo orações, longas orações, esmolas, peregrinações, jejuns. Isso eram atos exteriores, ele dizia. Então, o que vale para todos nós nos arrependermos e fazermos a nossa transformação moral, começarmos a nossa reforma íntima, a reforma dos nossos sentimentos, a construção das nossas virtudes. Então, este arrependimento nos ajuda a isso aí, a reconhecermos as nossas faltas. Não é? O arrependimento já é uma característica de evolução do espírito. Quando nós chegamos nessa situação do arrependimento, nós já estamos palmilhando a nossa evolução. Por quê? Porque para nós chegarmos, quando nós nos damos conta, nós precisamos do arrependimento, o desejo de melhora, o sentimento de culpa e o esforço de superação. Tudo isso são 3 hipóteses que caracterizam o arrependimento. O que é esse desejo de melhora? O desejo de melhora, queridos irmãos, é uma coisa muito assim, muito importante, e que a gente muitas vezes não quer fazer. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições, conhecê-las, estudá-las, para poder mudar. Reconhecer que nós cometemos faltas, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como no nosso trabalho, nós temos coisas para corrigir, para melhorar. Então, se tem que melhorar é porque nós não estamos fazendo bem. Então nós precisamos esse desejo de melhorar, querer melhorar. Então reconhecer as nossas, que somos imperfeitos. Isso não precisamos ficar nos culpando. Nós temos que nos dar conta que somos imperfeitos. Faz parte da nossa natureza aqui da Terra. A Terra é um planeta ainda atrasado, de provas e expiações, e é o segundo na escala, há mundos primitivos e de provas e expiações. Então nós estamos no degrau, nós estamos no segundo degrau. Então precisamos saber que é característica nossa ainda esse atraso, mas que a gente, quando chega nesse momento do arrependimento, já é um grande passo na nossa evolução. E o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, queridos irmãos, aí começa aquela pressão para nós querermos reparar. Não ficamos, despertamos, né? Reconhecemos, olha o mal que eu fiz, olha o tamanho do que eu estava fazendo, o prejuízo que eu estava levando a outras pessoas. Às vezes quebrei o vidro, não é? Sabem por que as pessoas não querem mudar? Porque aí vão ter que reparar o mal que cometeram. E muitas vezes, mas me desculpa, eu quebrei o vidro. Mas por que a outra pessoa tem que ficar com prejuízo do vidro? Quem tem que pagar sou eu, mesmo que tenha sido sem querer, fui eu que quebrei. Fui eu que fui descuidado, Então eu tenho que reparar. E é isso que a grande maioria não quer ainda, é assumir essa responsabilidade sobre os erros, sobre as faltas. E isso é muito bom. Ainda estava falando com o nosso irmão ali, Daniel ali, e falando como é bom a gente ter responsabilidades. Como é bom para o ser humano. Te faz crescer, te faz te envolver com o que é bom. Então precisamos buscar essa responsabilidade para nós, esse sentimento de compromisso com a vida, com as coisas que nós temos diante de nós. Então, é o sentimento de culpa e o esforço de superação. Ele diz aqui, porém não existe outra maneira, não é? Reconhecer a própria sombra, reconhecer o desejo de melhora, nos leva a reconhecer a nossa inferioridade moral. Não existe outra maneira ou outro caminho para o arrependimento senão reconhecer de imediato que ainda somos imperfeitos e que devemos dia a dia fazer um esforço muito grande para darmos os passos iniciais à nossa reforma íntima. O Santo Agostinho, a fórmula do Santo Agostinho, que é bastante conhecida, ele diz: conhece-te a ti mesmo. Como é que nós vamos nos conhecer? Todos os dias fazendo uma avaliação como foi o nosso dia, rápida.
que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal. As coisas boas vamos fortalecer seguindo colocando em prática as mesmas coisas boas. E as coisas más vamos cuidar para não fazer novamente. Porque muitas vezes, queridos irmãos, eu me lembro quando eu era gurizão de 11, 12 anos, eu estudava morava sempre no bairro, mas vim morar no centro, estudar no centro. E me lembro que eu fazia alguma coisa errada e passava na igreja, quase todos os dias. Saía do colégio e dava uma passadinha na igreja, fazia oração, pedia perdão, não falava com ninguém, que eu não era católico, mas era o meio que eu tinha. Passava ali, fazia oração, pedia perdão e jurava que não ia cometer falta de novo. Mas no outro dia estava de novo. Então eu estava sempre fazendo oração e pedindo perdão. E aqui esse livro aqui, o Fonte Viva, vem nos dizer aqui, ó, se o arrependimento é útil de quando em quando, arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. O que ele quer nos dizer, queridos irmãos? Que nós precisamos estar atentos, pedir perdão, nos arrepender, buscar uma vida nova e estar vigilante, para a gente não estar incorrendo em erro seguido. Senão ele vira como vício, nós vamos, não é? Diz que é teimosia e viciação. É sinal que não estamos vigilando, não estamos nos esforçando. Reconhecemos as nossas faltas, temos que nos esforçar para não cair. Podemos cair, porque ainda somos fracos, mas vamos retomar de novo. Não, vou me cuidar para não cair nesse erro. Isso é que nem falar da vida alheia, não é? Eu tenho o vício de falar da vida alheia, eu vou me cuidar para não falar. De vez em quando me escapou. Não, para aí, eu tenho que controlar de novo. Eu não quero falar mais de ninguém. A gente tem que se cuidar, se conhecer. Não é do cigarro, é da bebida, é todos os vícios, a gente fala, não é? Todos os vícios. É a má vontade. Vocês sabiam que tudo isso aí, as pessoas pedem alguma coisa para a gente? Eu não vou, nunca quero, nunca estou disposto. Isso aí é um vício também, que a gente, mal para a gente. Tantas pessoas nos servem, mas quando precisam de nós, a gente nunca está disponível. Então, queridos irmãos, temos que estar vigilante para não cair nessas armadilhas. O que mais que nos diz aqui? O Kardec nos diz, afirmando que somente ocorrerá a regeneração do espírito quando este atingir as 3 condições para apagar os traços de seu erro, que são o arrependimento, a expiação e a reparação. Está no Livro dos Espíritos, queridos irmãos. Os 3 traços, não é? 3 condições para apagar os traços de erros que temos: arrependimento, expiação e reparação. Não importa se sofremos, nos arrependemos e nos culpamos mais com o que deixamos de fazer ou com o que fizemos. Então aqui, queridos irmãos, arrependimento. Nos damos conta do nosso erro, nos arrependemos. Não é? Olha o mal que eu estava fazendo. Pedimos a reparação. Queremos reparar, assumimos a responsabilidade do mal que fizemos. Queremos reparar. E, queridos irmãos, a expiação. Muitas vezes eu fiz um mal tão grande para uma pessoa e eu quero sofrer na carne aquele mal que eu fiz a pessoa sofrer. Então, pedimos para, muitas vezes, sofrer na carne. Mas aí quando nós já estamos mais preparados para isso aí. Só vem essa expiação quando nós estamos mais preparados para enfrentar. Então, a terceira hipótese ali que nós estávamos falando anteriormente, que era o esforço da melhora, era o querer melhorar, desejo da melhora, sentimento de culpa e esforço de superação. É o esforço juntamente com desejo e força de vontade de reparar toda e qualquer situação equivocada. Isto nos faz lembrar Paulo de Tarso, que disse: a mim que fui antes recrimino, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque eu fiz por ignorância e por ser incrédulo. O que vem nos dizer aqui, queridos irmãos? Fizemos muitas coisas erradas, muitas maldades, mas porque éramos também ignorantes, desconhecíamos
a lei divina, o mal que estávamos fazendo, a consequência. Muita gente faz o mal, mas não sabe a consequência daquele mal, o estrago que a gente faz. Mas Deus é misericordioso e nos dá novas oportunidades de reparar esse mal e não nos apressa, nos dá o livre-arbítrio para que nós venhamos, não é? Deus não nos pressiona para nós mudarmos, Ele espera pacientemente. Nós, pais, nossos filhos erram, a gente quer corrigir, quer que eles mudem tudo imediatamente. E é difícil de acontecer. Queremos o imediatismo. Mas Deus, para com todos nós, Ele é misericordioso, é infinitamente bom e sábio. Então Ele deixa, não é? Nos dá um tempo para nós. Só que a gente não pode perder tanto tempo. Temos que acordar, não precisamos esperar que a dor chegue para nos mexer, para nos movimentar. Precisamos nos dar conta. Oh, Deus está me dando a oportunidade, eu tenho que fazer agora que eu tenho lucidez, que eu tenho saúde, que eu posso escolher o que fazer. Porque depois, queridos irmãos, quando chega a dor, nós vamos precisar que nos ajudem ainda. Então precisamos despertar para o valor do arrependimento. Olha só o valor do arrependimento, queridos irmãos. Diz aqui nesse livrinho, Pai, perdoa-lhes. A rigor, todo homem tem muito mais o que agradecer do que pedir. Nos parâmetros da lei, a aplicação da justiça divina se submete à ação da divina misericórdia. O Criador, de certa maneira, é como os pais humanos que, em troca de um sorriso do filho, são capazes de lhe proporcionar o céu. Então Deus, para com todos nós, olha a misericórdia divina para com todas as nossas faltas. O Criador, de certa maneira, é como os pais humanos que, em troca de um sorriso do filho, são capazes de lhe proporcionar o céu. Muitas vezes, um único gesto de caridade é suficiente para promover substancial alteração no destino de quem a pratica. Um simples gesto de caridade, é suficiente para promover substancial alteração no destino de quem o pratica. Ao mais leve sinal de arrependimento de qualquer pessoa, Deus lhe escancara a porta de infinitas oportunidades para redimir-se. Então Deus, queridos irmãos, que é um Pai justo, Ele nos acolhe a todos de igual. No momento que nós nos pedirmos, que nós reconhecermos que somos falhos e pedirmos ajuda, nós vamos receber. Pode ser o maior bandido. No momento que ele se der conta, ele vai ser ajudado. Não te iludas sobre a terra. Todas as pessoas, por mais sofram, são sempre mais felizes do que realmente merecem. Então, estamos todos numa situação, queridos irmãos, maravilhosa que Deus está nos dando. Se fosse pelas nossas faltas, nós não estaríamos nessas condições que estamos. Então, por isso que temos sempre que agradecer a Deus, pedir força, não é? Para nos dar conta qual é o nosso papel aqui na terra, por que estamos aqui e para que estamos aqui. E buscar reconhecer as nossas faltas e nos arrepender e começar uma nova caminhada. Muita paz a todos, que Deus os fortaleça e que essa reflexão nos ajude na nossa caminhada. Vamos fazer agora a nossa prece, as nossas irradiações aos nossos queridos. Ó Pai bondoso, amigo Jesus, bons amigos espirituais, queremos agradecer o amparo, a intuição, essa paz que nos chega, Senhor. Agradecer por tantas dádivas, Pai, que muitas vezes não merecemos pelo nosso comportamento, mas sabemos do Teu amor por todos nós, da Tua misericórdia infinita. Por isso agradecemos, Pai, e rogamos que possamos fazer essa transformação tão necessária dos nossos sentimentos, esta reforma interior, reforma das nossas ações, nos voltando para o bem, determinados a seguir. Ilumina-nos, Senhor. Brilhe a Tua luz nos nossos corações, para que a Tua mensagem possa calar
ampare nossa mente, nos iluminando. Ampara nossos irmãos enfermos nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias e asilos, onde houver a dor e o sofrimento, que esses mensageiros de luz possam levar a todos a luz, levar a paz, levar a harmonia e a coragem para enfrentar as suas dificuldades. Obrigado, Pai, por esses esclarecimentos que nos chegam, tão importante, tanto para nós encarnados como os desencarnados. O arrependimento de nossas faltas, o Teu amor, Senhor, que podemos contar sempre. Derrama sobre os líquidos aqui presentes as energias benfazejas, para quem deles fazer uso possam se sentir renovados, possam se sentir estimulados, fortes para enfrentar as enfermidades, Senhor. Ampara nossos irmãos com ideias suicidas, que eles possam ser auxiliados por uma mão amiga, a libertá-los, a esclarecê-los, Senhor, sobre as Tuas verdades, a ajudá-los a desistir dessa ideia infeliz. Ampara nossos irmãos queridos, que já partiram para o mundo espiritual, muitas vezes desconhecendo Tuas leis, desconhecendo o valor do arrependimento, Senhor, pois acharam que era tarde pedir perdão. Pois hoje sabemos que nunca é tarde, Senhor. Por isso, pedimos, Senhor, perdão por nossas faltas e que possamos nós reparar todos os enganos que cometemos e nos tornar bons filhos Teus, dando o melhor de nós em tudo que formos fazer. Com a certeza do Teu amparo e da Tua proteção, Senhor, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. E em Teu nome, Pai, em nome